Hoje é domingo de Páscoa, graças a Deus, louvamos a Deus por aquilo que Jesus fez por nós, pela entrega em amor que Deus envia o seu Filho a nós. E nós vamos celebrar juntos esse domingo de Páscoa. Eu quero começar orando com você, pedir para você orar comigo aí na sua casa, que seja esse tempo muito bom. A gente preparou um vídeo para você assistir antes. Esperamos que você tenha tido um bom café da manhã com a sua família, porque a gente costumava fazer o café da manhã aqui, mas por causa de tudo que está acontecendo, você deve ter feito aí na sua casa, e vai ser muito bom que a gente esteja juntos para celebrar a Páscoa, tanto agora de manhã como à noite. Então vamos agradecer ao Senhor. Feche seus olhos e ore comigo nessa oração de gratidão a Deus. Bendito Pai querido, nós te louvamos por teu imenso amor. O teu amor alcançou as nossas vidas, e Cristo Jesus, enviado dos céus por ti, para a nossa redenção, derramou a graça, e por aquele ato grandioso na cruz, derramando o seu sangue, nos alcançou, e agora somos salvos, remidos e lavados, e nós queremos cantar a tua glória, queremos cantar e contar a história do teu amor por nós. Rendemos a ti graças, rendemos a ti louvores e colocamos diante de ti o nosso reconhecimento e a nossa gratidão pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, pela história das nossas vidas que foi mudada por causa daquele sacrifício maravilhoso de Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor nos aceite neste culto, aceite a nossa gratidão, aceite o nosso louvor, nossa devoção que é colocada diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero ler 2 textos bíblicos para você, para lembrar dessa passagem tão importante que fala da ressurreição de Jesus, que estão em João e Mateus, e dizem assim: E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. É esse Jesus que nós queremos louvar, é esse Jesus que estamos em culto, é esse Jesus que nós dedicamos a nossa vida e o nosso louvor agora. E em Filipenses 2 a gente vê que Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória, o seu esplendor para nos salvar, Ele veio a este mundo. E é isso que queremos cantar através dessa canção, Galileu, Jesus que fez tantos milagres também na Galileia, que viveu ali na Galileia. É esse Galileu, Jesus Cristo, que vamos celebrar nessa manhã. Louve com a gente essa canção. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
possamos nos render nessa manhã. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Vai! Esse Deus que é grande e poderoso, a Ele seja toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Esplendor de um rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Feche seus olhos, vamos orar nesse dia bem especial e apresente a sua vida diante do Senhor. Deus bendito, que bênção a gente poder buscar ao Senhor e saber que somos achados. Tem muitas vidas que precisam do Senhor, que precisam do Teu amor e da Tua graça. E a gente continua confiando no Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, de maneira tão grande, tão especial, com todo o Teu poder, com toda a Tua graça. E confiamos também em outras vidas ao Senhor, como a vida da Marlene, a sua família, o Roberto, que é amigo do Marcelo, a família do Júnior, a sua esposa, a sua filhinha. Apresento os profissionais que têm servido as nossas vidas, a nossa sociedade, em tempos de crise. Abençoa a Deus, como a Isabel, como o professor Stark, médicos, que abençoam tantas vidas. Abençoa o Carlos André, a sua família. Abençoa o Isaías, o cunhado do Paulo, por quem temos orado também. Irmão Betinho, irmão Reinaldo, também a sua família. A Maria Helena, Deus, com tantas dificuldades de saúde. Abençoa o irmão Walter, a sua família também. O Douglas e outros que precisam também de emprego, ó Deus. Abençoa os nossos idosos, como a Marus, como o Américo e tantos outros queridos e amados. Mãe Estefânia. Assim colocamos as vidas dessas pessoas que estão tão perto, mas que a gente não pode estar junto. E outras que estão tão longe, como o Guilherme, o Rodney, a Veridiana, o Cássio e a Pâmela, o Bruno e a Joyce, o Luciano, o Igor e a Raquel, o Vicente, a Raquel e o Miguelzinho, o netinho deles, a Leia, a irmã Ledinha e o Luiz, a Sônia, a Pera. São pessoas que a gente não pode estar com eles agora, mas pedimos que o Teu amor esteja com todos estes, que o Teu amor seja sobre cada vida, e que este sangue derramado na cruz seja lembrado hoje como um grande testemunho, e que haja uma fé verdadeira em nossos corações, por aquilo que o Senhor tem feito. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus, nós cremos que Jesus morreu por nós, por isso te louvamos de todo o nosso coração. E eu apresento todas essas vidas, e as vidas dos irmãos que oraram comigo, seja no dia em que eles assistirem, no dia em que participarem conosco, que a Tua bênção seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Quero falar com você sobre as nossas contribuições. Você pode participar conosco de tudo que estamos fazendo, e eu tenho muita alegria de dizer que Deus tem nos abençoado através da sua vida. E você pode saber mais sobre a forma de contribuição através do nosso aplicativo, ou site boletim.ibesp.org.br. Assim você vê lá a parte ali de contribuição, você clica lá e aparece logo em seguida o número da conta, e você pode fazer uma transferência, pode fazer um depósito lá nessa conta, e você participa conosco. Aqui na igreja nós temos esse momento de uma forma onde cantamos, as pessoas vêm até a frente entregar o comprovante do depósito, o seu recurso, e fazemos isso como uma oportunidade de entrega. E nós queremos fazer da mesma maneira. Se você quiser contribuir agora, enquanto cantamos, você pode fazer essa contribuição. E nós vamos orar por você, nós vamos apresentar a sua vida ao Senhor e apresentar todas essas contribuições para que sejam consagradas ao Senhor e usadas de maneira que Deus nos aprove em tudo o que fizermos. Vamos cantar e você tem a oportunidade de entregar então o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor.
Vamos orar ao Senhor e apresentar ao Senhor tudo que foi consagrado, tudo que foi apresentado? Deus bendito, te louvamos por cada vida que participou, cada vida que contribuiu, é para o Senhor. Fazemos isso com muita transparência, fazemos isso com dedicação no nosso coração, fazemos isso com muitas pessoas participando das decisões, com toda a tua igreja, para que todos continuem contribuindo e que esses valores, essas ofertas sejam encaminhadas segundo aquilo que todos nós acreditamos que é a tua vontade. Entregamos a ti e apresentamos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora quero colocar um vídeo das nossas crianças para você, que eles prepararam para a nossa Páscoa, para que a gente continue falando dessa maravilhosa graça de Jesus, que Ele está vivo, que Jesus ressuscitou. Escute aí as nossas crianças. Como as crianças disseram, a morte foi vencida e hoje eu quero pensar com vocês sobre o que Deus promete, Ele cumpre, ou o que Ele promete, Ele cumpre. Mas antes eu queria pensar um pouquinho sobre o que tem passado nas nossas vidas, né? Dá a impressão que Deus interrompeu um pouco das nossas agendas com essa pandemia, com Covid-19. E muita coisa está diferente. E eu digo que Deus porque todas as coisas estão sobre o poder e a condução da mão forte de Deus. Então não há nada que saia do controle da mão de Deus. E a gente vai ouvir na história real que eu vou contar para vocês, em algo que está escrito na Bíblia, que tudo parecia ter perdido, mas a gente vê que Deus sempre tem um final incrível para a gente, para todos aqueles que creem. E até aqueles que não creem são impactados. Então muita coisa está diferente, o trânsito mudou, a dinâmica
do dia a dia está diferente, a dinâmica está bem mais familiar para alguns. Eu tenho trabalhado bastante, alguns também, como médicos, pessoas ligadas à saúde ou pessoas que dão suporte a todo tipo de questão de internet, têm trabalhado bastante, mas muitos têm esse momento mais familiar, junto com os seus queridos, as pessoas que eles amam, as pessoas que estão dentro de casa. Normalmente, quando eu saía do trabalho no dia do feriado de Páscoa, um dia antes do feriado, eu pegava um trânsito terrível. Ficava mais ou menos 2 horas no trânsito para chegar até em casa, porque estava todo mundo preocupado em passar em casa, pegar a família, já tinha deixado as malas prontas, tinha que viajar, e tudo isso estava programado porque as pessoas, elas pensam, assim, eu me incluo também, que a gente tem controle de todas as coisas. A gente acha que o mais importante, de repente, é sair, aproveitar com a família, entregar ovos. E eu tenho sentido muito, muito mesmo que tudo o que tem acontecido está trazendo uma dinâmica familiar diferente. Pessoas conhecendo a palavra de Deus, porque as mídias sociais, quando a gente posta alguma coisa da igreja, ela atinge bastante quem é membro de uma igreja. Mas eu acho que tantas igrejas estão postando coisas, vídeos, cultos, que pessoas que antes não seriam impactados com o Evangelho, estão sendo impactados, eles estão recebendo e ouvindo da palavra do Senhor. Então, quando tudo parece muito ruim, a gente descobre que Deus está conduzindo todas as coisas e essas pessoas estão ouvindo o Evangelho. Por sinal, eu li um texto muito legal do Marcelo Duducci no Facebook. Leia o texto de Páscoa dele, fala um pouquinho dessa dinâmica. Tem muita gente escrevendo muita coisa boa. E como eu disse, hoje a gente vai aprender e vai ouvir, rememorar a primeira Páscoa e a Páscoa de Jesus. Muita gente não sabe exatamente onde está escrito, e a ideia é que tudo que eu vou fazer aqui, você vai fazer na sua casa, ler os textos, vai ser um memorial. A gente hoje vai fazer um memorial da leitura da palavra de Deus. E aí a gente vai perceber que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, lembre-se, se você quiser anotar nesse momento, eu vou ler 3 grandes textos. Um está em Êxodo 12, a gente vai ler bastante de Êxodo 12. O segundo texto está em Isaías 53. Anote aí para depois você ler com sua família, rememorar, fazer desse momento algo especial, algo que traz transformação. Hoje em dia o pessoal tem deixado de lado o valor da Bíblia. Eu quero valorizar muito nesse memorial da leitura da palavra de Deus. Então, Êxodo 12, Isaías 53 e Lucas 22. Em alguns momentos eu vou ler João também, mas aí você vai acompanhando. O importante é acompanhar a leitura desses textos, e aí você vai aprender, e você vai poder contar todo ano, ou quando for necessário, porque muitas pessoas ouvem da Páscoa, mas não sabem onde que os textos estão falando, tanto da primeira Páscoa quanto da Páscoa de Cristo, e eu quero tornar essa manhã um memorial da palavra de Deus. Então essa primeira parte, essa primeira história real que está relatada na Bíblia, ela aconteceu mais ou menos 1440 anos antes de Cristo. Então faz bastante tempo. Depois a gente vai ler a história de Cristo, que é do nosso calendário, que Cristo impactou as nossas vidas e é o cumprimento de muitas das profecias. Então vamos lá. Os hebreus, eles tinham chegado no Egito através de José, que foi governador do Egito, e ele tinha um papel muito importante, trouxe toda a sua família, e o povo cresceu, esse povo que é o povo de Deus. Os egípcios, eles ficaram preocupados, depois de muitas gerações, falaram, poxa, mas esse povo nem é o povo da nossa terra, eles não são dos nossos, estão crescendo demais, eles podem tomar o poder. Eles decidiram escravizar o povo, mas Deus decidiu que seria o momento de libertá-los. E o que Ele promete, irmãos, Ele cumpre. Vamos ler então Êxodo 12, de 1 a 14. Abra aí na sua Bíblia e acompanhe na sua tela essa leitura. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês,
todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, mais ou menos 6 horas. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão com festas ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Irmãos, o que aconteceu naquele dia é que tudo o que Deus disse, Ele cumpriu. E para libertar o seu povo, existia essa última praga, a 10ª praga. Sabe o que o faraó fez? Ele não acreditou que Deus ia fazer. Muitas pessoas veem a Bíblia, leem a Bíblia, ou ouvem alguém, ou até mesmo você, falar de algum texto da Bíblia, mas não acreditam que as profecias e as promessas de Deus vão se cumprir. E existe uma ainda que vai se cumprir. Mas eu digo, irmão, para você, tudo que Ele promete, Ele cumpre. E nessa noite, nesse dia, Ele cumpriu. O anjo da morte passou, feriu todos os primogênitos daqueles que não fizeram aquilo que Deus pediu. Pode ser que haviam hebreus que não fizeram. Se ele não acreditou na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus tinha dito, ele sofreu. Mas aqueles que fizeram aquilo que Deus ordenou fazer, através de Moisés, eles foram libertos, irmãos. Deus libertou o povo dele e o povo saiu. O cordeiro, aquele sangue do cordeiro que foi passado nos batentes das portas, era a marca da libertação. Aquele sangue, na hora que o anjo da morte passou, sabia que ali existia uma pessoa ou uma família que cumpriu a vontade de Deus. Eles saíram. O pão sem fermento é porque eles deveriam sair rapidamente. Não haveria tempo para fermentar o pão. E a erva amarga, para lembrar do período amargo da escravidão no Egito. Irmãos, eles saíram. Eles foram depois para o deserto porque eles foram um povo obstinado e não cumpriram a vontade de Deus, ficaram 40 anos. Mas sabe de uma coisa? Depois desses 40 anos, com Josué, eles entraram na terra prometida. E sabe qual foi a primeira comemoração deles? A Páscoa. Eles lembraram da Páscoa e comemoraram a Páscoa. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Eles chegaram na terra. Agora eu quero ler com vocês outro texto, porque o povo, mais uma vez, foi obstinado, se entregou aos seus pecados, e Deus decidiu tirar a terra deles, que era a promessa. Muitos profetas vieram e falaram sobre essa questão da terra, do povo não obedecer a Deus. E muitos não acreditaram nos profetas de Deus, preferiram dar ouvidos a falsos profetas, pessoas que falavam coisas doces, tudo aquilo que eles queriam escutar. Mas muitos profetas, os profetas que estão na Bíblia, disseram que eles estavam indo por um mau caminho, que deveriam obedecer a Deus. E eu quero ler com vocês Isaías 53, porque além de falar dessa questão do povo que ele ia sofrer na mão de outros povos, seria dominado, ele falou de uma libertação do grande Messias que viria. E esse Isaías, esse profeta, ele falou isso que a gente vai ler mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Veja, irmãos, foi muito tempo antes de Cristo, mas tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
Então vamos ler Isaías, vai aparecer aí na sua tela, Isaías 53, um texto profético que fala do Messias. Eu quero que você guarde isso no seu coração, lembre-se sempre. Isaías 53, de 1 a 12. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53. Irmãos, o que ele promete, ele cumpre. Esse cordeiro oferecido e anunciado aqui por Isaías é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a pessoa, aquele que pode tirar o nosso pecado e pode nos resgatar, aquele que redime toda a criação de Deus, aquele que nos une a Deus. Veja, isso foi dito um pouco mais de 700 anos antes de Cristo. Mas o que ele promete, ele cumpre. E a partir de agora, a gente vai escutar e vai rememorar a Páscoa de Cristo, o cumprimento de tudo o que Isaías disse aqui nesse texto. A profecia se cumpriu, irmãos. Eu vou usar o texto de Lucas 22, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, guarde isso no seu coração. Eu vou pular alguns pedaços, mas eu quero que isso fique guardado, porque é muito importante. Eu vou começar, porque Jesus ele operou muitos milagres, muitos prodígios, e tudo indicou que ele é o Filho de Deus. Mas aconteceu algo muito triste. Judas vendeu a Cristo. E a gente vai começar a leitura de Lucas, em Lucas 22, 1 a 5. Leia comigo. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes podia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e prometeram dinheiro. Aqui eu quero deixar uma reflexão. Cuidado
para não trocar Jesus por dinheiro. E agora a gente está vendo que muito da nossa correria, a gente tem passado um tempo muito mais com a nossa família, um tempo que a gente pode ler a palavra de Deus, que a gente pode meditar. Não troque Jesus por dinheiro. O seu tempo é dinheiro. Às vezes a gente organiza o nosso tempo para fazer diversas coisas, esquece daquilo que é mais importante. A oração, a entrega, o arrependimento e o derramar-se diante de Jesus. Judas trocou Jesus por dinheiro. Lembre-se também que muitos religiosos vão querer trocar Jesus por dinheiro. E as pessoas vão ouvir esses religiosos porque elas também querem dinheiro. Irmãos, não façam isso, porque existem muitos religiosos trocando Jesus por dinheiro, oferecendo Jesus por dinheiro. Isso é perdição, isso não é a palavra de Deus. Mas a Páscoa não termina aí, ela continua. De uma forma incrível, Jesus diz aos seus discípulos o jeito que eles chegariam a um lugar, a uma casa que tinha um andar superior, que ele celebraria a Páscoa. E aí eu quero ler com vocês a continuação desse texto aí em Lucas 22, 19 a 20. Jesus, comemorando a Páscoa, ele diz o seguinte: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. A partir desse momento, nós temos uma nova aliança. Jesus já está dizendo o que ele veio fazer, porque aqui foi antes da sua paixão, como a gente conhece a paixão de Cristo. Ele já transformou a festividade que indicava quem é o cordeiro, ele está mostrando quem é o cordeiro. E aqui ele quebra o pão, ele rasga o pão, dizendo: esse é o meu corpo. E eles tomam o sangue, ele divide o sangue, dizendo: aqui no meu sangue, essa é a nova aliança que eu derramo em favor de vocês. Todo aquele que come do corpo e bebe do sangue de Jesus, nesse simbolismo, ele rememora o sacrifício de Cristo. Mas a história não para por aqui. Ele deixou esse memorial, ele deixou essa aliança para você lembrar da salvação que ele fez como um cordeiro. Mas a história, ela tem um fato incrível, a gente vai ver no final. E é isso que a gente tem que contar para as nossas famílias, para as nossas crianças, para os nossos amigos. Logo após Jesus ter celebrado a ceia, ele foi preso. E sendo preso, os discípulos ficaram com muito medo. E tem uma história que acontece na sequência, que é a continuação da narrativa desses fatos, que é Pedro. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, porque as pessoas falam: você é discípulo de Jesus? Ele: não, não sou discípulo, 3 vezes. E o galo canta, depois da terceira vez que Pedro nega, e ele lembra das palavras de Cristo. Cristo é tão poderoso, e tudo aquilo que ele disse se cumpre, que até o que Pedro fez se cumpriu. E Jesus já tinha predito para ele, o que é muito triste, esse cumprimento. E a minha reflexão para você é: em meio às dificuldades, você pode passar o que for, Jesus está com você. Se você não está vendo saída, igual eles não estavam vendo saída, eles não sabiam o que ia acontecer. Mas Jesus ainda tinha algo preparado. Na sua dificuldade, na sua fraqueza, não negue a Cristo, persevere até o fim. Assim como nós aprendemos nas últimas pregações do pastor Wagner, persevere, porque você verá as maravilhas de Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre, irmão. O texto bíblico também diz que não havia culpa em Jesus, mas Ele foi a julgamento e sentenciado. E eu quero ler a sentença que foi dada e como que foi feito. O texto está em Lucas 23, 22 a 25. Leia comigo. E aí é Pilatos falando. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, o povo, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Aqui eu quero deixar uma reflexão.
A gente ouve dizer muito que a voz do povo é a voz de Deus. E aqui é a certeza de que a voz do povo não é a voz de Deus. Então muitas pessoas vão falar diversas coisas para você. Vão misturar as coisas, eles vão sentenciar Jesus, eles vão falar coisas que não têm a ver com Jesus, porque o mundo ele segue uma correnteza. Mas a gente está no sentido de Jesus, que é o sentido contrário da correnteza do mundo. A gente está no sentido da santidade, no sentido da salvação, no sentido da remissão de pecados. E tudo isso é contrário ao que o mundo está pregando e tudo aquilo que todo mundo vai fazer no dia da Páscoa. Quer lembrar de coisas totalmente diferentes do que a gente está rememorando agora. Então, quando você ouvir todo mundo dizendo uma coisa e ela está fora do padrão de Deus, fora da palavra de Deus, não faça isso, porque a voz do povo não é a voz de Deus. E esse texto deixa bem claro. Continuando a nossa leitura bíblica, Jesus caminhou até a cruz. E aí lá na cruz, já pregado, aconteceu um fato incrível. Lucas 23, 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançaram-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, os nossos pecados merecem punição. O nosso pecado merece a mesma punição que esses homens estavam recebendo pela sua criminalidade. A diferença é que não é um crime que a gente comete no meio dos homens, mas o nosso pecado que ofende a Deus, que nos separa de Deus. Mas esse criminoso que estava do lado de Jesus, ele olhou para Jesus, ele reconheceu que não havia culpa, ele viu que ali havia verdade, e ele pediu, porque se ele pediu, ele acreditou, ele creu, ele pediu para Jesus lembrar dele quando entrar no paraíso. Sabe o que Deus disse? Que o próprio Deus, Jesus, disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aqui é uma grande certeza, que o dia que chegar a nossa morte, nós não sabemos quando, haverá um paraíso, e é lá que nós vamos nos encontrar, porque nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus que foi vertido, assim como foi predito em Isaías. Aqui Jesus derramou o seu sangue nesse momento. E a mesma palavra serve para você, porque você, arrependendo-se dos seus pecados e diante de Cristo se derramando, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, que há um reino, Ele vai dizer para você: nós nos veremos no paraíso. Nossos pecados merecem punição, lembre-se disso, mas há perdão em Jesus Cristo, porque Ele verteu o sangue dele, assim como aquele sangue que estava nos batentes da porta, quando passou o anjo da morte, salvou o primogênito de cada família dos hebreus. Jesus nos salva quando chegar aquele grande dia que a gente não sabe quando, mas Deus vai ver o sangue de Jesus em nós e haverá salvação. Um detalhe que está escrito lá em Lucas, aqui é um versículo curtinho para a gente ler, Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu. E lá em João 19:30, não vou colocar na tela, mas está escrito que Jesus disse: está consumado. Irmãos, Jesus, quando estava naquela cruz, Ele não disse: espero que dê certo. Ele disse: está consumado. E aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Após a morte de Jesus, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. E ele foi colocado num local. E nesse local, era a tumba de José de Arimateia. Ele era um homem rico e se cumpriu a profecia que estava escrito lá, que a gente acabou de ler em Isaías 53, que ele seria colocado entre os ricos
Ele entrou nessa tumba e algumas mulheres seguiram José de Arimateia e viram onde foi sepultado o corpo de Cristo. Um detalhe, o corpo de Cristo passou o sábado na sepultura. Mas no domingo aconteceu algo incrível. E essas mulheres que viram voltaram até aquele lugar e ficaram maravilhadas. E a gente vai ler exatamente o que o pastor Wagner falou hoje pela manhã, que você acompanhou no nosso vídeo, o que aconteceu. E eu quero que você lembre de novo e guarde isso no seu coração. Vamos ler Lucas 24, de 1 a 11. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Irmãos, o que ele promete, ele cumpre. A leitura continua. Então, se lembraram das suas palavras. Vamos continuar na leitura. Então se lembraram de suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Irmãos e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, pode ser que você nunca tenha escutado essa história. A ressurreição de Jesus aconteceu. E para os discípulos que andaram com Jesus parecia loucura. Para você pode parecer loucura. Mas essa é a loucura da cruz, é a loucura da ressurreição. É a certeza de que a gente vai se encontrar com Deus, porque Ele foi o primeiro a vencer a morte. Ele voltou a ter vida. E os discípulos não acreditaram também. Mas aconteceu algo interessantíssimo. Jesus se apresentou a eles. E aí a gente vai ler o texto que está em João. Agora um texto fora de Lucas. João 20, 19 a 22. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular. Ou anote aí para ler depois. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, que é o domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui algo tremendo, algo incrível aconteceu. Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus, sim, recebe a Jesus, confessa a Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo e ele vai conduzir a sua vida. Então, irmão, não tenha medo, porque Jesus fala assim: a paz esteja com vocês. Irmãos, pode passar o maior caos em volta de você ou de vocês que estão escutando, mas lembre-se, a paz do Senhor Jesus Cristo está com vocês. A paz que ele diz, deixo-lhe lá em João, não vamos colocar na tela, vamos apenas lembrar. João 14, 27 está escrito: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Irmão, não tenha medo, seja da situação que nós estamos passando, seja de qualquer outra situação que você está passando. Eu sei que existem muitas dificuldades, um momento de enclausuramento, é muito ruim, não é bom. A gente gosta demais de estar junto e a gente anseia o momento que a gente vai estar junto aqui como igreja. Mas não tenha medo,
Porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, e está escrito, você pode ter a paz. A paz que você mais deve ansiar, a paz com Deus. E é isso que Ele promete. A Bíblia inteira fala sobre essa paz, a reconciliação através de Jesus, desse cordeiro que o próprio Deus ofereceu. Não há ninguém que sentencie a Deus, Ele mesmo se entregou a Jesus Cristo, que é Deus. Lembre-se, Ele veio para trazer paz para você. Tem mais um texto que está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus que você tem reconciliação com Deus. Em João 6,47 está escrito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, não tenha medo de nada, porque Deus já reconciliou a sua criação consigo mesmo através de Jesus. Reconheça o poder de Jesus. E tem mais um detalhe: Ele disse que Ele vai voltar para levar a sua igreja, aqueles que creem. E diante de tudo aquilo que a gente leu agora, lembre-se, o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele vai cumprir na sua vida. Não se esqueça. Que Deus abençoe você. Leia esses textos com a sua família. Lembre-se da Páscoa de Jesus. E lembre-se, Ele é poderoso e o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por sua palavra. Muitos encaram isso como uma história simples, mas nós sabemos que é a verdade. É tudo aquilo que aconteceu lá no passado com Moisés. A libertação do povo. Depois os profetas dizendo sobre o Messias, a oferta digna, a oferta do próprio Deus, do Cordeiro de Deus que salva o mundo. Jesus veio e foi esse Cordeiro que se entregou em favor de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nos derramamos diante do Senhor. O sangue de Cristo, Pai, passa sobre nós. Por favor, Senhor, derrame esse sangue para nos purificar, porque queremos nos apresentar diante do Senhor não impuros com os nossos pecados, porque a cada momento pensamos coisas que não deveríamos pensar ou agimos, e às vezes até magoamos pessoas próximas a nós, e sabemos que lá no céu não haverá choro, nem ranger de dentes, nem mal entendidos. Às vezes até quando queremos fazer coisas boas, a gente peca, porque a gente quer aparecer e não dar glórias ao Senhor, Pai. Mas diante do Senhor reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão. Que o Senhor veja a marca do Cordeiro diante de nós. E quando o seu Filho voltar para levar toda a sua igreja, o Senhor veja uma igreja gloriosa, uma igreja limpa, uma igreja digna. Não uma noiva suja, como foi dito pelo profeta Oséias, mas uma esposa redimida pelo sangue do Cordeiro, e agora vai ser tudo diferente. E além do rio, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, a gente vai celebrar, porque a gente vai ver tudo aquilo que o Senhor fez, a gente vai perceber, a gente vai ter a oportunidade de reconhecer e ver tudo aquilo que a gente não entendia muito bem, mas que o Senhor reconciliou. Tudo será perfeito. Que essa Páscoa seja comemorada em família, como nós o faremos à noite, a gente vai fazer ainda aqui, mas nós confiamos que o Senhor já preparou tudo aquilo que nós teremos lá no futuro, Pai, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Entregamos nossas vidas, Pai, oramos pelos nossos familiares, redime todos, Pai, que eles se encontrem com esse Jesus, Pai. São tantos amigos, eu mesmo oro pelo meu pai, mas sabemos que é o seu poder que reconcilia todas as coisas. Hoje mesmo, Fabiano falando do seu pai, que ele tem um encontro e tantas outras famílias que pedem por seus amados, as pessoas que nós queremos bem. Nós queremos essa reconciliação, que eles reconheçam quem é o Cordeiro que traz paz ao mundo, que traz perdão. E nós entregamos, Pai, toda essa oração e todo esse culto ao Senhor como gratidão de Páscoa. Que o seu nome seja lembrado, Pai. Que todos esses textos que nós lemos sejam um memorial, como o Senhor mesmo pediu, que seja um memorial perpétuo, e a gente não vai se esquecer, porque o dia que chegar a sua gloriosa volta, nós veremos tudo isso, que é a segunda vinda de Cristo se cumprir. Pai, entregamos todas as coisas em suas mãos, e não há nada que nós devemos temer, porque nós confiamos na sua palavra. E em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém.
De tudo isso que o seminarista Bruno ministrou nessa manhã, que possamos nos render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Toda essa história narrada aqui foi por mim e por você que Jesus Cristo morreu na cruz, se entregou por mim e por você, e é a oportunidade que você tem através dessa canção de dizer: eu me rendo a este amor, eu me rendo, eu me rendo. Então cante conosco essa canção nessa manhã, celebre conosco, porque aqui atrás de mim tem uma cruz, mas ela está vazia, porque verdadeiramente Cristo ressuscitou. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Declaro nessa manhã: eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus.